boa noite. Tudo bem? Estamos aqui com mais uma live. Pastora Dani Rezende. Agora com... Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com uma live. Pastora Dani Rezende. Olá, boa noite a todos. Uma bênção estar aqui com vocês, pastor Douglas Jacome, para mais essa live sobre o sacrifício desses 2 bodes que nós vamos falar aqui. Nós vamos contar a verdade sobre esses bodes, né? Para saber exatamente o que significa essa situação no contexto bíblico. Afinal de contas, somos pastores e essas lives que nós temos realizado aqui para vocês, nós sempre estamos trazendo um assunto bíblico para vocês, e com muito conhecimento, pode ter certeza. Não é isso, pastora Dani? Sim, e vocês sabem, ou até imaginam, o que esses 2 bodes têm a ver, até conosco mesmo, né? Sim, tem muito a ver com a gente, vocês vão entender isso, hein? E aí, o que lá em Levítico retrata sobre a questão desses 2 bodes e o que eles têm a ver com o momento daquela época, quando Jesus se fez carne, veio à Terra, e o que nos reflete sobre a história desses 2 bodes sacrificados na nossa vida hoje. Isso, então, nós vamos falar aqui o que está registrado na Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 16. É o capítulo inteiro, completo, porque lá vai falar sobre o dia da expiação. É disso que vai falar esse texto que nós vamos tratar aqui hoje, para que vocês todos entendam essa situação. Então, muito cuidado com as palavras que nós vamos dizer, né, pastor? Para não ficar confuso, para entender realmente aquilo que nós estamos e vamos falar para vocês aqui, e além disso, traçar esse paralelo entre o que aconteceu lá no Antigo Testamento e o que aconteceu com Cristo. Então, nós vamos trazer esse paralelo para vocês, essa comparação, para que vocês entendam perfeitamente tudo aquilo que Cristo fez por nós. E qualquer dúvida, pode nos perguntar, vamos interagir, porque nós estamos aqui para aprender juntos. Estamos acompanhando vocês aqui, ó. Cada um que clica ali, que coloca um comentário, a gente, às vezes não dá para olhar tudo, mas a gente vai olhar e tentar responder, tá bom? Mas nós vamos seguir uma sequência aqui. Então, vamos lá. Dia da expiação. Quando é que acontecia isso e onde acontecia isso? Então, vamos reportar aqui a Levítico 16, que esse dia da expiação acontecia lá na tenda do encontro, lá no tabernáculo estabelecido por Moisés, né, lá no deserto ainda, em que o santuário precisava passar por uma purificação. O santuário precisava passar por uma purificação porque os sacrifícios ocorriam diariamente. Só que o santuário ele ficava carregado ou sobrecarregado de todas as iniquidades do povo de Israel e precisava de um dia para purificar esse santuário. E aí era estabelecido esse dia da expiação, que nada mais é do que a purificação do santuário, e também acontecia esse evento dos 2 bodes, que nós vamos explicar o porquê esses 2 bodes passavam por uma situação ali em que garantia efetivamente a purificação do santuário. E tem umas curiosidades aí no meio do caminho que nós vamos explicar, coisas assim, que pode hoje até nos orientar no mundo espiritual, porque não é fácil, né, pastor, quando a gente... você entra no mundo espiritual, quando você necessita mesmo também até aprender como você se resguardar e resguardar a sua família. Então, assim, nós vamos aprender muitas coisas hoje. O que todos nós precisamos entender é que cada evento da Bíblia, pastor, cada evento tem algo para nos ensinar. Sim, existe a questão literal, mas existe também um ensinamento do Senhor, ou seja, da palavra escrita revelada para nós,
para a nossa vida hoje, e não só naquele tempo. Isso. Então, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Né? Então, ela traz esse ensinamento hoje para nós. Então, vai prestando atenção aí, porque nós vamos explicar essa situação. Então, o sacrifício dos 2 bodes. E por que bode, não cordeiro? Vamos lá. Era uma questão ritualística, determinada por Deus, e além disso, era um decreto perpétuo. Deus determinou a Moisés que fizesse isso e que nunca deixasse de fazer. Porque o santuário precisava ser purificado. Né? Porque ao longo do ano inteirinho, todas as iniquidades, os pecados do povo, né, ficava ali dentro do templo, né, e do santuário. E o santuário precisava passar por esse processo de purificação uma vez ao ano. Então tem até uma data, né, específica, né, pastora? Sim. Qual era a data, pastora? Lembra? É uma vez ao ano. Era o dia 10. No décimo dia do sétimo mês do ano. Lembrando que era o calendário judaico, não é esse calendário nosso, ok? Então tem mais essa característica. O mês de Nissan, que nós já explicamos aqui para você em outra live. Bom, então vamos lá. O que significa esse ritual dos 2 bodes? Era, na verdade, um bode passaria por um sacrifício, né? E ele purificava, né? Era esse o sentido. Ele fazia o ato da purificação dos pecados, a remissão dos pecados, né? Ele pagava pelos pecados de todos, então ele passava pelo sacrifício. O segundo bode, ele levava os pecados para outro lugar. Então, e ele só era completo quando esses 2 bodes passavam por essa situação. Então, o processo de purificação do santuário passava por esse sacrifício de um dos bodes e o outro bode que carregava os pecados. Imagina, pastor. O santuário ficava carregado do pecado do povo. E os bodes, né, iam pagar por tudo. Né? Então esses pecados não podiam ficar no arraial. Então, eles tinham que ser, além de purificados, eles tinham que ser lançados para outro lugar. Fora do arraial. Porque não podia ficar lá. É como um copo. Ó, pensa comigo aqui, gente. Como um copo, você pega um copo e enche ele até a tampa de água. Né? Para que você possa tomar água novamente, primeiro você precisa esvaziar esse copo e depois para poder encher novamente. O conceito é mais ou menos esse, né? Então, esse ato de purificação era o esvaziamento, tirar esses pecados, ou seja, tirar essa água desse copo para depois encher novamente. Então, é mais ou menos esse sentido. E aí, lá em Levítico, ele retrata, né, que Arão pegava 2 bodes e que eles teriam que ser perfeitos. Sim, não podia ter defeitos, não. Defeito nenhum, esses 2 bodes. E seria lançado à sorte de qual seria para expiação e qual seria o mensageiro. Então, vamos lá. Vamos explicar essa situação. Né? Arão, primeiramente, fazia o sacrifício de um novilho, de um boi, que era para a purificação dele próprio e da sua família, né? E depois ele tomava esses 2 bodes e apresentava diante da tenda do encontro ali e lançava a sorte. Lançar a sorte, irmão, é escolher um dos 2. Nada mais ele apresentava a Deus os bodes, mas ele que escolheria. Então, ele colocava os 2 bodes ali de frente à tenda do encontro e lançava sorte sobre um deles. Mas para quê? Então, um dos bodes era escolhido para o sacrifício a Deus. E o outro bode ficava para carregar os pecados do povo. Né? Então, havia esse momento de escolha, né? De lançar sorte sobre qual bode seria. Lembrando que os 2 bodes eram perfeitos. Isso. Né? Não tinha defeitos, não. Esses 2 bodes passavam por esse. Então, o que acontecia? Após lançado sorte, o primeiro bode era sacrificado
né? Aquele bode que foi destinado para o sacrifício a Deus, ele era sacrificado e o seu sangue aspergido lá dentro do templo. Aí vamos abrir um parênteses aqui para explicar um pouco o que tinha lá dentro do templo, né? Ou melhor, desse santuário. Lá dentro do templo tinha 2 compartimentos: o lugar santo e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, né? Que também é chamado dessa maneira. O lugar santo era onde o sacerdote estava todos os dias ali dentro, né? Fazendo os seus afazeres diários. E o lugar santíssimo era o local onde constava a Arca da Aliança. E ali somente poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano. E era exatamente neste dia da expiação. Expiação de quê? Dos pecados do povo. É isso. É o dia da expiação. Por isso os 2 bodes, né? São os bodes da expiação. Era um momento ritualístico que era necessário esse evento para se tornar completo. Não podia só fazer um e o outro deixar de fazer, né? Porque um era para purificação e o outro era para levar os pecados para fora do arraial, né? De onde porque a partir do momento que é feita uma purificação, e aí dos pecados, né, que eram sempre oferecido em sacrifício ali no santuário, para onde tinha que, quando fosse a limpeza, para onde que vai esses pecados? Essas coisas ruins, as lepras, as mazelas, tinha que ir para algum lugar. E aí é onde era escolhido um coitado de um bode. Falo do animal, né? Porque depois a gente vai correlacionar essa história do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E aí vocês vão entender o porquê nós escolhemos esse tema para hoje. E assim, era um bode, ou cabrito, ou cabra, né? Seja como você queira chamar, mas é isso, essa questão. Então, o primeiro bode passava por esse sacrifício, né? Ele era sacrificado e o seu sangue aspergido, ou melhor, lançado ali no lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, né? Então, essa aspersão era feita pelo sacerdote, né? Pelo sacerdote pelo sacerdote lá na Arca da Aliança, e ali servia para purificação. Era assim que acontecia. Após esse acontecimento, aí sim, o bode que ficou vivo, ele era apresentado a Deus. Então, o primeiro bode se apresentava já sacrificado, né, pelo sacrifício, e o segundo bode era apresentado a Deus e agora vivo. Mas por quê? Qual era a intenção de apresentar ele vivo? Porque ele tinha uma missão difícil, dura até, né? Mas era necessário para completar todo esse ritual que acontecia uma vez por ano em Israel. Isso. E aí, quando o pastor falou que o sangue era aspergido, é como se você molhasse os dedos no sangue e fizesse assim. Jogava ali. No propiciatório. O que é o propiciatório? Pensa bem comigo aqui. O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Ali que ficava. O propiciatório era essa tampa, nessa parte de cima, onde também estavam os 2 anjos voltados ou encurvados com as asas, e dali estava a Shekinah entre eles, ou seja, a presença de Deus estava ali no centro. Por isso que o sacerdote ele se purificava antes para poder entrar naquele lugar santíssimo, senão ele era fulminado, porque entrar na presença de Deus em pecado, você é fulminado. Pode ter certeza, hein, irmão? É assim que funciona. Não é isso, pastor? Tem que ter cuidado, porque as coisas de Deus são sérias. E, então tá, nós falamos do bode que foi sacrificado no templo e o outro que foi para fora do arraial. Espera aí, nós não chegamos para fora, não. Ele agora está apresentado lá na frente para o Senhor, e agora tem um momento lá crítico bem nessa apresentação. Isso, antes dele ser solto, tem um rito que tem que ser seguido. Exato.
Então, no momento da apresentação desse bode vivo ao Senhor, o sacerdote impunha as mãos, as duas mãos sobre a cabeça desse bode, e ali transferia todas as iniquidades, todos os pecados sobre esse bode. Então, esse bode carregava tudo isso, todo essa transgressão, todo esse pecado do povo que foi acumulado durante todo o ano. Então, era transferido isso para ele. Então, esses pecados não podiam ficar ali, porque senão iriam contaminar ainda mais o santuário. Isso. Então, após feito isso, agora sim, agora vamos tirar esse bode do meio do povo, do arraial, né? E aí era escolhido uma pessoa designada exatamente para pegar esse bode e levar ele para longe, para outro lugar. Para onde que era, pastor? Como é que é? Eles iam para um local como se fosse uma montanha, né? Que teria um abismo. Não tem nada de montanha. Vamos lá. Não, calma aí. É um abismo. Então, se é um abismo, é um lugar alto, uma montanha onde eles... o caminho era como se fosse uma serpente para eles chegarem lá em cima. Então, vamos lá. Esse bode era tirado do meio do arraial e era levado por essa pessoa designada para o deserto. O deserto, um lugar solitário, um lugar de solidão. E diz a palavra que era entregue a Azazel. Esse bode ia para Azazel. E quem é Azazel? Azazel era um demônio que vivia ali naquele deserto. Isso. Então era um anjo caído. Um anjo caído. Um anjo caído que vivia no deserto. Então, pensa comigo aqui, irmão. Esse bode estava carregado dos pecados do povo. Cambaleando. Esse bode, me imagina a situação desse bode. Então, ele era levado para lá e entregue para Azazel. Para quê? Para esse pecado ser devolvido para quem trouxe o problema para o povo. Né? Então, era devolvido esse presente para o demônio chamado Azazel. Era para ele que era devolvido esse negócio. O que acontecia com esse bode? Esse bode, de tão carregado que ele estava, ele se precipitava normalmente de um precipício, então ele era deixado para lá e ele realmente se lançava desse precipício. Era isso que acontecia com esse bode. Esse bode não voltava, porque ele estava carregado, e ele era entregue para Azazel, entregue no deserto, nesse local sombrio. Né? E devolvia os pecados do povo para quem os mandou para o povo. Foi assim, era assim que acontecia com esses dois bodes. É um mistério, né? Então era uma questão ritualística que acontecia no santuário, para a purificação do santuário e para o perdão dos pecados. E esses pecados eram expiados dessa maneira entre o povo de Israel. Exatamente. E aí, finalizando o que foi dito sobre os dois bodes ali no Antigo Testamento, nós vamos trazer agora a comparação dos dois bodes com o sacrifício de Jesus. Isso. O que a gente vai procurar fazer aqui é traçar esse paralelo, essa semelhança que aconteceu, ou melhor, que acontecia lá no santuário, lá com Moisés, e que se perpetuou também até a destruição do templo, com o evento de Cristo. O evento de Cristo que aconteceu sobre o seu sacrifício. Diz a palavra, né, pastora, que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que está lá em João, de 1 a 8, né? Isso. Uma coisa assim. Como é que é ali, pastora? É isso mesmo. João 1,
29, né? 29. Diz que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a pergunta que provavelmente vai surgir é se Jesus era o Cordeiro, como ele podia ser bode? Como poderia ser bode? E aí a outra pergunta, não é nenhuma pergunta. A maioria das pessoas dizem que Jesus não esteve no Antigo Testamento. Ah, sim, verdade. Né? Então, com o evento que nós vamos contar aqui para vocês, nós vamos levar Jesus lá para o Antigo Testamento, onde vocês vão poder identificar que Jesus, ou melhor, que a história de Jesus vem sendo contada desde lá, ainda que o nome dele não esteja lá. E o que a gente sempre coloca aqui, que o Antigo Testamento completa o Novo Testamento completa o Antigo Testamento, então todos eles se refletem um ao outro. Nós vamos contar um evento que vocês vão associar do que já contamos aqui sobre os 2 bodes. Exato. Vamos lembrar aqui como Jesus foi condenado e crucificado. E quem estava nessa história. Vamos lembrar aqui 2 personagens, ou melhor, 3 personagens muito importante para o que nós vamos contar aqui. Que é Pôncio Pilatos, o governador da Judéia, Barrabás e Jesus. Né? Lembram vocês que Jesus passou por esse julgamento. Ele foi levado primeiro para o Sinédrio, depois foi levado para o rei, e em seguida passou também para o governador, né? O governador romano, que controlava toda a Judéia ali, que era Pôncio Pilatos, né? E ficou, na verdade, nas mãos de Pôncio Pilatos a determinação ali do que seria feito com Jesus. Então, primeira coisa, pastora, qual era o nome de Barrabás? Olha só que interessante. Barrabás também era Yeshua. Exato. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, como nós o conhecemos, o nome aramaico transliterado era Yeshua, né? Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus filho de José. Ok? E qual era o nome de Barrabás? Era Yeshua Barrabás. Né? Bar é filho. Aba, pai. Então, Barrabás significa filho do pai. Deus. O filho do pai, né? Entenderam a situação? Então, eles eram homônimos, porque naquela época era comum. Era muito comum o nome Yeshua, né? Muito comum, realmente, muitos ali tinham esse nome. E aí, como que a gente comprova isso para vocês? No momento da fala de Pôncio Pilatos. Que está registrado lá em Mateus 27, como é que é? Mateus 27, né? Quando Pôncio Pilatos apresenta Barrabás e Jesus ao povo para ser lançado sorte. Eita! Olha só, lançado sorte, hein? Porque foi uma escolha. E aí o que nos lembra? O bode lá, antes lá na porta do santuário. Foram lançados sorte os 2 bodes. Agora foi lançada a sorte sobre Barrabás e Jesus. E com Pôncio Pilatos fala assim ao povo, né? Quem eu devo soltar? Barrabás ou Jesus, o Messias? Ou o Cristo, né? Dependendo da tradução da sua Bíblia, vai estar o Messias ou o Cristo, né? Por que ele fez isso? Então, aí neste momento a gente imagina assim, foi uma crítica porque Jesus se dizia o Messias, o rei dos judeus. Não, aí não foi uma crítica, ele não estava insultando Jesus, ele estava justamente diferenciando quem era quem ali, quem né? era quem, porque os 2 tinham o mesmo nome. Sim. E aí é onde comprova de que realmente os 2 tinham o mesmo nome, porque ele falou
quem seria solto. Sim. Né? Nós sabemos que esse evento aconteceu durante a Páscoa judaica. Nós falamos isso, né, pastor, na outra live sobre a Páscoa judaica, né? Nós falamos aqui sobre, na live especial da Páscoa, né, que esse momento ocorreu exatamente nesse período. Né? E foi lançado sorte. Ou melhor, foi escolhido quem iria ser solto e quem iria ser sacrificado. Nós sabemos aqui, pela leitura da Bíblia, não precisamos aqui estar nos estendendo nisso, mas a escolha do povo foi o quê? Crucifica Jesus. Sim. Então, Jesus foi aquele cordeiro do sacrifício para o Senhor, para purificação. O povo não sabendo, né, mesmo não tendo essa consciência, acabou escolhendo o Filho de Deus realmente, o Messias para o sacrifício, né? Para o sacrifício, e com esse sacrifício, a purificação, o perdão dos pecados, a remissão, né? E nós precisamos tirar isso de nós, apagar efetivamente tudo isso. Uma questão interessante, a pastora comentou comigo aqui, foi que ele fez isso uma única vez por todos nós e como mandamento perpétuo. Acabou. Não precisa mais passar pelo que Cristo passou. Né? Isso está consumado. Essas foram as palavras de Jesus. No finalzinho, ali, no último suspiro, ele disse, está consumado. Então, ele consumou realmente aquilo que veio fazer. Né? O que ele veio fazer? A vontade do Pai. Não foi outra coisa. Irmãos, ele veio aqui cumprir a vontade do Pai na nossa vida, na minha vida, na sua, de todos nós. É isso. E o engraçado é Pilatos, né? Ele simplesmente foi muito espertinho. A esposa dele foi lá, ó, não mexe com esse aí não, que esse homem é inocente. Eu tive lutas no sonho com ele. Eu sonhei com ele. Né? E aí, Pôncio Pilatos, atento ao que a mulher falou, olhem, homens, fiquem atentos às suas mulheres. Fiquem atentos. Às vezes você fala assim, a mulher fala demais, mas fique atento, sempre tem um alerta no meio. E aí tem aquele ato, né, simbólico que todos nós conhecemos, em que Pôncio Pilatos lava as mãos ali, ele lava as mãos, né, dizendo assim, ó, agora não é comigo, agora é com vocês aí, que vocês é que estão escolhendo. Vocês que estão escolhendo. Então, ele passou a responsabilidade para o povo. Ali, ó. Lavou as mãos dele, por isso que tem aquela coisa assim, não alguma confusão. Aí a gente fala assim, vou lavar minhas mãos. E Pôncio Pilatos foi espertinho. Ele fez isso pelo seguinte, ele não queria, ele falou assim, ó, se vocês lembram direitinho, tá lá as palavras dele direitinho, ele fala assim, eu não vejo culpa nesse homem. Então eu entrego para você, eu vou ter que soltar alguém aqui. E ele lavou mesmo as mãos na frente foi literal, foi literal, gente. Ele lavou as mãos mesmo. Lavou as mãos ali na frente de todo mundo. Agora com vocês. Eu não tenho. Importa o que acontecer, eu não tenho culpa. E aí, o povo escolheu Jesus para o sacrifício. E Barrabás para ser solto, liberto. Mas vejam bem, a gente estava até discutindo aqui, né, pastor? Que assim, nem sei. Quando a gente viu essa situação, eu disse assim: opa, nem sei. Aí o pastor falou assim: nem sempre a liberdade é coisa boa. Nesse aspecto, não. Nem sempre a liberdade é coisa boa. E há de se dizer e refletir sobre isso, pastor, porque sim, assim, é verdade. Se você não souber o que você vai fazer com a sua liberdade, nem sempre ela é boa. E aí vem a questão das escolhas. Né? Nós aqui escolhemos ir pelo caminho do sacrifício e chegar à vida eterna, ou ficar solto, livre e ir para a condenação eterna. Ou seja, bênção ou maldição. Bênção ou maldição. É dessa maneira que acontece, pastor. Então, Jesus é designado para o sacrifício a Deus, né? E Barrabás é solto. É solto. Vejam aí a correlação, né? Foi um bode lá escolhido para o sacrifício e outro para ser solto. E aí,
Nós já estamos aqui. Jesus foi escolhido pelo povo para ser sacrificado e Barrabás solto. E aí, vamos no paralelo aqui. O bode solto lá no Antigo Testamento, o que aconteceu com aquele bode? Sobre ele era colocado toda a culpa, todo o pecado ali do santuário. E ele era solto. E aí a gente ficava imaginando assim, poxa, Barrabás se deu bem, né? Porque foi solto, e aí o povo que foi mal e tudo, e a gente não entendia ali naquele contexto, né, pastor? Não entendia. O que foi que aconteceu com o Barrabás? Né? E não é relatado. Vamos entender aqui. Barrabás estava preso porque ele orquestrou, vamos dizer assim, ele organizou um motim dentro de Israel, e nesse motim acabou que uma pessoa foi morta. Isso, ele foi sedioso. Né? E Barrabás foi preso por isso, por organizar essa revolta lá dentro de Israel. E aí cometer e, em consequência, a morte de uma pessoa, né? Um homicídio. Então, Barrabás foi preso por isso. Né? E ele pertencia a um grupo, era um grupo. Esse grupo de pessoas eram chamados de zelotes. Então, esses zelotes eram um grupo de, vamos dizer assim, num contexto nosso aqui atual, os terroristas, né? Eram pessoas que faziam terror, provocavam terror ali em Israel. A desordem pública. Eram revoltados, né? Eram pessoas revoltadas, era um grupo ali fechado de revoltados. E aconteceu uma coisa muito significativa e que vai representar exatamente o que aconteceu com aquele bode lá do Antigo Testamento. Esses zelotes, eles se refugiavam em um local, né? Era um monte muito grande e era, por acaso, no deserto. Era um local solitário. O alto que eu falei, por isso que eu me referi a uma montanha. Foi. E pensa comigo aqui, irmãos, 40 anos depois, esses zelotes estavam nesse local de refúgio, nessa montanha, quando foram dominados ali pelos romanos. E o que aconteceu com eles? Eles se precipitaram dessa montanha, ou seja, eles se jogaram, eles tiraram a própria vida. Veja bem, esse povo, esses zelotes, não só Barrabás carregou todos esses pecados sobre ele, mas também transferiu isso para esse grupo que ele acompanhava, que ele organizava, enfim. E o final deles é o quê? O suicídio. Tá, irmão? Isso, paralelamente, é um comparativo do que aconteceu com aquele bode lá atrás também. Então, veja, não é bom negócio não, viu? Não é bom negócio isso aí, não. Agora, por que era necessário isso? Assim como foi lá no santuário, eles não podem voltar, gente. O sacrifício de Jesus só estaria completo se essa outra parte acontecesse. Exatamente. O sacrifício dos dois bodes. Dos dois bodes. Era necessário esse sacrifício, né? Pela expiação dos pecados. Então, o primeiro sacrifício é para a purificação e o segundo sacrifício era para a retirada desse pecado para um local deserto, ou designado, enfim, né? Para nunca mais voltar para o povo. Né? Isso era feito todo ano lá, então todo ano o povo pecava também, entendeu? Era assim que acontecia. Todo ano pecava. Então, assim, a nossa intenção de fazer essa live com esse tema é justamente para trazer para vocês que, sim, Jesus esteve no Antigo Testamento. E a gente mostrar a correlação de que nada acontece por acaso. Não. Existe um significado, existe um propósito, e nós sabemos que tudo é propósito de Deus. Tudo que acontece é propósito de Deus. Então, assim, já vinha sendo dito como seria ali o sacrifício para a nossa salvação. Sim. E como seria lavado e remido os nossos pecados. Irmãos, pensa comigo aqui. Para você chegar aos céus, ou melhor, ao reino dos céus, o que você precisa fazer? O que precisa fazer? Nós precisamos lutar dia após dia pela nossa salvação. Pela nossa salvação.
Você acha que você já está salvo? Você já está salvo, pastor? Não, eu ainda estou aqui na terra. A salvação que prometida por Jesus não é aqui na terra. A salvação é o reino celestial com a vida eterna nos céus. Então você precisa passar por um fio da meada para chegar ao reino eterno. Tem até uma ter historinha. Direito à salvação. Tem até uma historinha que a gente começando aí, a gente estava falando aqui, aí nós começamos a rir de uma historinha que a gente até fala assim, a nossa vida é um balaio de gato. É um balaio de gato, é uma confusão, tem hora que a gente não entende, e até mesmo quando eu comento, né, pastor, que as coisas de Deus também não é para a gente entender, é para a gente obedecer. E aí a gente estava contando sobre uma história que é uma historinha de uma punição romana. O que a gente falou que Barrabás e o grupo lá fizeram? Fizeram uma bagunça e cometeram um homicídio. Exatamente. E aí o pastor tem uma historinha muito legal para nos contar sobre o que uma das punições romanas na época, sobre os homicidas. E aí tem tudo a ver a questão de que se Barrabás e o grupo não tivesse cometido o suicídio, olha o que iria acontecer com eles. Essa punição, pastor, acontecia o seguinte, era colocar tudo dentro de um saco, alguns personagens aí. Olha só, era colocar dentro desse saco um cachorro, um galo, uma cobra, e o que mais? Um macaco. E um macaco. 4 personagens. Então, era o galo, a cobra, o macaco... A pessoa, o homicida, e um tamanco. E era colocado ali dentro desse saco também... De madeira. Uma sandália de madeira. 2 tamancos ali, né? Um par, né? Tamanco de madeira. Então, todo mundo colocado dentro desse saco, amarrado à boca. Um balaio de gato, mas não tinha um gato. E lançava esse saco todinho no rio. No rio. Ali. Pensa, irmão. E o galo, você falou do galo? Tinha o galo dentro, é verdade, tinha o galo dentro. Então, Pensa, cachorro, irmão. O galo, a cobra e o macaco. Né? E o homem ali dentro. O galo em cima da cabeça dele, a cobra ali no meio ali, o macaco e o cachorro brigando. Então amarrava tudo e botava ali dentro. Né? E jogava, e lançava ali na água. É claro, né, irmãos, que todos ali morreram afogados, né? Sim. Mas imagine como é que, até isso acontecer, como é que era esse negócio ali dentro. Irmãos, paralelamente falando, nós estamos aqui nesse mundo dentro desses grandes sacos. Com essa confusão inteira, toda essa com confusão gente de todo tipo. Mas tem uma coisa muito interessante aí dentro desse saco, pastor, que são os tamancos. Os tamancos. Se o homem pensar bem, ele usaria esses tamancos contra todos esses animais. Comparando aqui, nós temos um tamanco aqui, materialmente falando, e espiritualmente também, que é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela pode sim destruir tudo isso, pode acabar com isso, mas sabendo vocês que o fim disso é a morte da matéria. Porque a promessa de Deus para nós é a vida eterna. No reino de Deus, e não aqui na terra. Né? Embora passaremos um milênio aqui com Cristo, né? Mas depois desse milênio, nós reinaremos para sempre nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos passar esse milênio. Então, pegue o seu tamanco nessa noite, pegue a palavra de Deus nessa noite e use isso contra todas essas adversidades da vida. E tenha certeza, né? Tenha essa esperança com você. Sim. De que a salvação eterna estará contigo. Amém, pastora? Em nome de Jesus, nós estaremos juntos, né, irmãos? Porque juntos nós somos mais fortes. Então, a live foi para a gente trazer para vocês a certeza de que Jesus sim esteve no Antigo Testamento,
como muitos não sabem ou afirmam, e a gente correlacionar essa história do sacrifício e dizer para vocês o porquê Pôncio Pilatos falou de Yeshua, o Messias. Exato. Ele estava simplesmente diferenciando porque eles eram homônimos, eles tinham o mesmo nome. E eu creio que ficou bem entendido a intenção, sim, né, pastor, de que a gente trouxesse essa relação ainda, porque nós ainda estamos contando nossos dias para chegar a Pentecostes. Sim. Que é onde a gente vai ter uma live especial para Pentecoste. Lembrando que Pentecoste é dia 31 de maio agora, 31 desse mês. Irmãos, é uma data importante, muito importante, porque além de ser Pentecoste, tem algo aí que mais lá pelo meio de maio nós vamos trazer para vocês aqui algo que foi direcionado de Deus. E faremos nessa quarta-feira próxima. É verdade. Faremos nessa quarta-feira próxima uma live especial num lugar muito bonito, não é isso, pastor? Um lugar muito bonito. Um lugar que foi cedido, uma coisa maravilhosa, porque Deus sempre conduz essas coisas. E outra coisa, essa live é pela manhã. Ah, é verdade, verdade. Será durante a manhã, né? Não poderemos gravar ela em outro horário, então teremos esse horário especial. Além disso, será um lugar muito especial, estaremos muito bem vestidos, né? Ai, sempre estamos. Aí eu estava até passando perfume ali, e ele falou assim, pastor, não vai aparecer na transmissão, não vão sentir teu cheiro, não. Eu falei assim, mas eu tenho que estar cheirosa, ele está sentindo, né? Tá. E aí, nós teremos além de ser especial, nós teremos novidades nesta live. Não deixem de participar, realmente tem façam algo isso. Muito legal que nós falamos, nós que teríamos novidades nos nossos canais e nós estamos preparando aí coisas que são direcionadas por Deus para impactar vidas. Isso, para você. É você que nós queremos impactar. Tá? Porque a nossa vida já está impactada em Cristo Jesus e nós queremos que você compartilhe isso junto com a gente. É tão bom, é maravilhoso estar nessa caminhada, nessa jornada. O Senhor tem nos abençoado, sim, tem nos dado, tem nos mostrado até onde nós podemos chegar e aonde vamos, né? Então, é muito bom, é gratificante e tenha certeza que o caminho que nós trilhamos é para chegar ao seu coração, à sua vida. Amém? Verdade. Então, a gente espera, né, que tenha sido claro sobre esse tema que a gente resolveu trazer hoje, que também nos reflete também, pastor, no que nós, para ter a certeza do que significou o sacrifício de Jesus, para nossas vidas, porque nós estamos em um momento, né, de muita sensibilidade, as pessoas estão sensíveis pelo que está acontecendo no dia a dia, pelo que nós estamos vivendo com essa questão da pandemia. Irmãos, isso aí também é bíblico, tem pessoas brincando, achando que não, eu não acredito, que é jogo político. Não é. Isso é real. Não, e sim, está acontecendo algo no reino espiritual que tem um reflexo direto aqui na nossa vida material, né? Então, é um momento, sim, crítico para a humanidade, né? Porque esse vírus se espalhou por toda a humanidade. Então, é preciso, sim, tomar os cuidados necessários, tá? Somos filhos de Deus, é verdade. Sim. Mas não, a palavra diz para não tentarmos a Deus, né? Assim como Satanás tentou testar Jesus lá no deserto e dizendo até para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou se tu és filho de Deus, te lança daqui, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordens. E qual foi a resposta de Jesus para essa palavra de Satanás? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tenhamos muito cuidado, tenhamos sabedoria, né, discernimento para entender o momento que está acontecendo em toda a humanidade e no nosso país também, né? Sim, irmãos, e
teve até convocação de lideranças religiosas para a gente poder clamar, porque é como Deus nos orientou ali, lá em 2 Crônicas, né? Porque se o teu povo, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, né? E sararei a sua terra. A sua terra. Então, o que a gente tem que pedir? A gente tem que se reunir em oração. A gente fala assim, as lideranças, porque a gente já tem, nós como pastores, a gente já tem o rito, como que a gente leu aqui, né? O rito de como a gente entrar nesse clamor, de como a gente se resguardar, de como alcançar esse clamor até Deus, para que nós possamos ter a misericórdia de Deus sobre tudo que está acontecendo. Vamos entrar em uma semana aí que em vários estados vão tentar reabrir o comércio, que vão tentar voltar à rotina. Isso. Mas primeiro a gente tem que colocar Deus na frente, na direção de tudo, sim, porque nós sabemos já o que aconteceu nos outros países e nós não queremos assim. Claro que, como o pastor falou, né, é um movimento espiritual que se reflete na terra e por isso que tudo, irmãos, tudo a gente tem que colocar Deus na frente, tudo a gente tem que direcionar a Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Só Ele pode nos curar, só Ele pode nos salvar dessas coisas que é bíblica, que nos últimos tempos iriam acontecer e reaparecer. Por que falam aí novo coronavírus? É porque ele já existiu. Já existia antes. Exatamente. Há anos, 1800, não é? A gente viu uma data aí, ele já vinha circulando. Então, assim, lá na palavra, em Apocalipse, diz que as lepras, as doenças antigas, iriam reaparecer nos últimos tempos. Então, irmãos, não é brincadeira. Temos sinais suficientes para dizer de que isso aqui, essa palavra é viva. Ela é viva, é o nosso manual. Então, não estamos aqui para amedrontar ninguém, estamos aqui para incentivar vocês a crer que se nós pedirmos e clamarmos a Deus, Ele sarará a nossa terra. Graças a Deus. Nós já estamos encerrando, não é isso, pastora? Finalizamos a mensagem de hoje que nós nos propomos a passar para todos vocês. Foi um pouco menos tempo do que as lives anteriores, mas o assunto também era curto, né? Mas eu creio que a mensagem foi muito bem passada. Só relembrando mais uma vez, quarta-feira, entre 10 horas e 11 horas, estaremos numa live especial para você. Participe, venha conosco com mais esse momento espiritual que nós vamos trazer para vocês aqui. Amém? Trazendo novidades do nosso ministério. Lembrando que sigam lá a nossa página, tanto no Facebook quanto no Instagram, Ministério Profético Aliança Real. Temos novidade, nós contamos com vocês, porque juntos somos mais fortes. Então... Amém, verdade. Juntos somos mais fortes e que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Jesus abençoe.